Segunda Pedro, no capítulo 1, versículo 12 ao 21. Vamos continuar a exposição da segunda carta do apóstolo Pedro, né? Já vimos as duas primeiras partes do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12 ao 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 12 ao 21. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: por isso sempre terei cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-lhes dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firmeza à palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Mantenha sua Bíblia aberta aí, vamos ver parte a parte de cada versículo, assim como temos feito desde a primeira pregação. Aleluia! Então, vamos fazer uma breve introdução aí para que a gente saiba da onde está vindo e para onde está indo, né? Assim como temos feito, vocês já sabem, os irmãos que estão aqui desde a primeira pregação, mas os que estão vindo a primeira vez hoje vão também ter o mesmo pensamento e entendimento que nós estamos tendo desde o começo das pregações. Simão Pedro, então, ele deixa claro que é Pedro mesmo o apóstolo que escreve essa carta, porque ele já deixa ali no começo da carta, na sua apresentação, o seu nome mais conhecido em hebraico e o seu nome mais conhecido em grego, né? As duas maneiras que Pedro era mais conhecido, também era chamado de Cefas, né? Mas no caso ali ele então se apresenta como Simão Pedro, que era a forma, né, do nome dele que ele era mais conhecido. Essa carta, né, os historiadores dizem que por volta do ano 66 ou 68 ela foi escrita, visto que Nero era imperador naquela época, e ele morre ali pelo ano 68, na verdade no ano 68. Então, como Pedro ele foi morto nesta perseguição levantada pelo imperador Nero, que foi um grande sanguinário, levantou-se contra a igreja, né, ali perseguindo muitos cristãos, assim como já comentei com vocês, e ele então é aquele que manda matar o apóstolo Pedro. Então, nós temos a ideia de que aí pelo ano 66 depois de Cristo, 68, o apóstolo Paulo ele já tinha morrido nesta época, e Pedro então ele enfatiza também nessa carta a sua autoridade apostólica, mas ele também fala da autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Amém? A estrutura dessa carta, então, só para vocês terem uma ideia, no capítulo 1, brevemente, vocês vão ver, e nós estamos vendo, na verdade, Pedro encorajando a igreja, fazendo com que a igreja se lembre dos ensinamentos que eles já tinham. Vocês viram aqui no texto que a gente leu, quantas vezes o apóstolo repete essa questão: lembre-se do que vocês já aprenderam, lembre-se dos fundamentos principais ali da sua fé, os fundamentos elementares da fé. Ou seja, essa carta é uma carta básica, é uma carta de discipulado básico para a igreja. As duas pregações que nós vimos até agora e a terceira que nós vamos ver hoje é um discipulado básico para a igreja. É para quem está começando na fé. E ele está pedindo para que essa igreja se lembre. No capítulo 2, então, ele vai combater duramente os falsos profetas. A gente enfatizou também sobre essa questão, né? Que muitos dizem: não, você não tem que falar dos falsos profetas, pregue o amor. Mas veja, pregar o amor a Deus sobre todas as coisas, não um amor segundo o mundo fala, mas um amor bíblico, um amor que Deus nos direciona. Então, de fato, temos que lutar contra os falsos profetas, fundamentados na verdade. Isso se chama apologia, né? Fazer a apologética, a defesa da nossa fé. Isso é de fato um dever cristão. Vocês se lembram de Judas falando disso, né? No capítulo 1. No capítulo 3, vocês vão ver, e assim, junto conosco,
Pedro falando sobre a volta de Cristo e falando que nós devemos estar preparados. E no capítulo 3 tem o versículo tão conhecido que é nos últimos ali, que é: cresçam em graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Um dos versículos mais conhecidos desta carta, a segunda carta do apóstolo Pedro. A ideia do apóstolo Pedro aqui é, então, o tema central é de fato fazer eles lembrar, porque ele sabe que já está no final da vida dele, então ele quer que essa igreja se lembre dos fundamentos da fé. Vocês se lembram que nas primeiras pregações a gente enfatizou: se você não tem conhecimento bíblico, você não tem fé. Que fé é essa que não está fundamentada na Santa e Sagrada Escritura? Nós vimos no primeiro capítulo aqui tantas vezes o apóstolo enfatizando o conhecimento. Então ele quer que essa igreja se lembre mesmo depois da partida dele. Nós vimos então na primeira pregação sobre a apresentação do apóstolo, vimos ali a palavra servo, que a tradução correta é escravo, porque a palavra ali usada no grego é doulos, né? E veja quando ele se apresenta a Simão Pedro, escravo e apóstolo de Cristo, ele está dizendo: quem eu sou em Cristo vem primeiro do meu ministério apostólico. Então eu pertenço a Cristo, eu sou dele, ele me comprou a preço de sangue. Amém ou não amém? Ele fala também da justificação, já no versículo 1, nós vimos ali sobre a ênfase que ele dá em Jesus ser o Salvador e Jesus ser Deus. E ele fala muito bonita essas palavras, né, dizendo que nós temos uma fé igual. Ele fala bem assim: a fé que nós apóstolos recebemos e a fé que vocês receberam são a mesma, é a mesma fé. E a palavra receberam aqui dá a ideia de que alguém recebeu esta fé sem fazer esforço nenhum. Muitas pessoas dizem: não, a fé, você tem que se esforçar para ter fé. A fé, Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que é um dom de Deus, não vem pelo nosso esforço, não vem pelas nossas obras. O apóstolo deixa claro também esse recebimento da fé. No versículo 2 ele já diz ali sobre a graça e a paz, né, que é esse cumprimento cristão, judaico-cristão, né? E ele fala que ele quer que essa graça de Deus, esse favor imerecido, esse dom celestial, né, essa salvação de Deus, essa paz que a gente não pode compreender, é uma paz que não é igual ao do mundo, que é uma paz de Cristo das nossas vidas, uma paz que excede todo entendimento, ela seja multiplicada. Como essa paz é multiplicada? Através do pleno conhecimento de Deus. Como é que você tem o conhecimento da graça, da paz? Ou melhor, como é que essa graça, essa paz chega até as nossas vidas? E também a fé? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. É o conhecimento, o pleno conhecimento de Deus. E ele continua dizendo então que o divino poder de Deus nos deu todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade. Nós enfatizamos nessa pregação então que ninguém mais tem desculpa para dizer que não consegue servir a Deus. Eu não tenho tempo para orar, não me sobra dinheiro para ofertar, eu não tenho como ir no culto, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas coisas, eu tenho minha vida. Não, se você é um cristão verdadeiro, Deus já te deu todas as coisas que você precisa para ter uma vida que seja de reverência a Deus e uma vida de piedade. Piedade aqui no contexto e a palavra original ela significa exatamente isso, uma vida temente a Deus, uma vida de reverência a Deus, uma vida de fidelidade a Deus. Como que isso acontece? Como que Deus nos deu todas essas coisas? Ele enfatiza de novo a mesma frase: o pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria virtude. Então entendemos bastante nesse dia sobre o conhecimento de Deus, sobre esta ênfase que o apóstolo Pedro nos dá, que nós devemos aprender. E ele diz que por intermédio destas bênçãos, deste conhecimento da glória e das dádivas de Deus, então ele nos deu as suas preciosas promessas, e que um dia de fato nós vamos participar da natureza divina deste Criador. Nós vamos fazer parte do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós teremos um corpo glorificado semelhante a Ele. Na segunda pregação nós vimos então, o coral da fé, que nós enfatizamos tanto, esse coral da fé regido pela fé, A fé ali é aquele que comanda o coral, e que para formar esse coral precisam de outras características. Se nós recebemos essa fé verdadeira, se nós somos cristãos verdadeiros, essa carta é para o verdadeiro cristão, aquele que já está seguindo na fé, aquele que já foi discipulado, e talvez nessa noite você pode aí fazer um balanço na sua vida. Será que a minha fé é uma fé verdadeira, é bíblica? Será que no que eu creio eu posso fundamentar nas Escrituras? Desculpe. A gente enfatizou bastante nesses dias, dessas pregações, na primeira e na segunda, como que a fé pode estar fundamentada em algo que não é Escritura. Hoje a gente pergunta para as pessoas: tá, mas você crê em Jesus? Não, eu creio em Jesus. Tá, mas por que você crê em Jesus? O que é ter fé? Ah, não, eu creio porque eu recebi uma revelação, eu creio porque o pai foi curado, eu creio porque um dia alguém veio e me falou tais coisas, tal. Tá, mas essa fé está fundamentada sempre em alguém que não é Cristo.
em alguma coisa que aconteceu na tua vida que não é o conhecimento da cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, que fé é essa? Está fundamentada no pleno conhecimento de Deus? É o firme fundamento, como diz as Escrituras? Ou que fé que é essa que você tem? Então, se você tem a fé verdadeira, você vai ter esse coral, você vai se esforçar para que você tenha essas características que nós vimos na segunda pregação e que elas estejam crescendo nas nossas vidas. Quais são? É a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Estão ali nos próximos versículos, até o versículo 12. Veja que interessante quando ele diz isso. Nós devemos nos empenhar, ali do versículo 5 em diante, nós devemos nos empenhar para acrescentar essa fé que nós recebemos, essas características. Então é um coral, a ideia aqui é exatamente essa no original no grego, um coral regido pela fé. E os dois pontos principais é a fé e o amor. Olha só que interessante, o conhecimento a gente já viu, a virtude também, essa virtude é uma excelência moral que vem da parte de Deus. O domínio próprio que nós vimos nessa pregação faz parte do fruto do Espírito. A perseverança em meio às tribulações, em meio às dificuldades, pois não é nada novo para um cristão sofrer. É de fato da vida de um cristão passar por tribulações, passar por dificuldades e provações. Piedade, como eu já falei para vocês, é esta questão de você ser reverente a Deus. Não, você é uma pessoa piedosa, sim, eu me preocupo muito com as pessoas, sim, eu me preocupo de fazer o bem, eu oro pelas crianças da África, mas não é isso que a Bíblia está falando aqui sobre piedade. Piedade é você ser reverente a Deus. Ser um homem piedoso, tem pessoas que pensam assim, não, eu sou muito piedoso. Sou muito piedoso, eu tento sempre o máximo, sei que sempre que possível eu estou disposto a ajudar as pessoas. Mas piedade aqui, ela remete a você obedecer a Deus. Aí sim, vai se refletir no próximo. O amor a Deus sobre todas as coisas vai se refletir aos que estão à nossa volta. Mas piedade é ser fiel a Deus. Como as pessoas podem passar a vida dizendo que creem em Deus, mas quando a gente pergunta assim, mas você obedece os mandamentos? Nem conhece a Bíblia, nem tem um conhecimento básico da palavra para poder obedecer alguma coisa. Então começa a ter fé segundo a sua ideia, começa a seguir mandamentos segundo a sua própria vontade. Eu acho que deve ser assim. Nossa opinião não está na Bíblia. O que a gente acha sobre a palavra não vale nada em última instância. Em última análise, o que nós achamos da palavra não vale nada. Nós devemos, então, investigar a Escritura para tentar entender o que de fato o autor destas cartas, os autores que nos dizem, o que eles falaram no contexto daquela época, para a cultura daquela época, então aplicarmos nas nossas vidas hoje. Amém ou não? Fraternidade aqui, ele está falando do amor fraternal, um amor familiar, e depois ele enfatiza o amor, que é o verbo agape, né, que tem o acento no A, que é um amor incondicional. Muitos dizem que é o amor de Deus, não, mas é um amor nosso, não é só um amor de Deus. Deus ama incondicionalmente, mas o contexto, o que significa o amor, a palavra amor, que são 4 no grego, é de fato em quem ela está posicionada. Se está em Deus, é um amor perfeito, é um amor incondicional, mesmo que seja usada a palavra sobre amor familiar. Amém? Então, a Bíblia diz que estas qualidades devem existir em nós e devem estar crescendo. Desta maneira, de fato, nós estamos confirmando a nossa eleição, confirmando o chamado de Deus, confirmando que, de fato, esta fé que nós dizemos ter é verdadeira. E essas características estão crescendo na vida do verdadeiro cristão. Porque se Deus começou a boa obra, a Bíblia diz que Ele vai terminar. Eu não acredito na perda de salvação, porque senão eu vou chamar Deus de irresponsável. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar ou não? A Bíblia não nos diz que Ele não vai terminar. Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Mas se você não pecar, mas se você não cair, mas... Não tem um mas ali. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Amém? Então, aquele que tem a verdadeira fé, acrescente a fé essas características, esteja crescendo nas nossas vidas. Glória a Deus. Conseguiram entender basicamente o que nós estamos vendo até aqui? Depois eu posso passar as pregações para vocês lá no YouTube, para que vocês assistam de maneira completa as duas e tenham um entendimento maior. Então, o título dessa pregação, como a gente já viu nos versículos que lemos no começo desta pregação, é Lembrem-se do que aprenderam. Esse é o título desse texto, que hoje nós vamos ver parte a parte, versículo a versículo. Então, você pode seguir comigo desde o versículo 12 em diante. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeira parte do versículo 12 diz assim, olha só que interessante, quando ele dá esta continuidade no que ele já vinha falando. Ele diz assim: por isso, sempre terei cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Mas que coisas são essas? Por isso o quê?
Da onde que ele vem, para onde que ele está indo, o que ele está enfatizando. Sempre que você lê na palavra do Senhor, portanto, pois, ele está dando uma conclusão de um assunto e dando continuidade ao que ele vai estar falando adiante. E o versículo 12 até o 14 é um parêntese no meio do argumento de Pedro para enfatizar algumas questões que nós vamos ver aqui. Então, quando ele diz por isso, por essa razão, é sobre o que ele estava falando no versículo 10 e no versículo 11. Nós devemos nos empenhar para ter essas características, para consolidar o chamado de Deus, a eleição. Eu vou ler aqui o versículo 10 e 11 para vocês entenderem. Diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por essa razão, por todas essas coisas que nós estamos vendo, estamos dando continuidade, o apóstolo diz assim: por essa razão, eu sempre vou ter cuidado, vou estar lembrando vocês dessas coisas. Que não é só a vida aqui, que nós não temos só essa vida aqui, que a nossa vida não se baseia só na matéria que nós podemos ver agora e tocar. Que Deus tem promessas para nós, para a vida eterna, um novo corpo, uma nova habitação, e nós devemos estar de olho lá. Então, por isso, eu como pastor, sempre vou lembrar vocês de que hoje nós estamos cultuando aqui uma vez por semana, mas um dia vamos estar cultuando a Deus na congregação dos santos no céu para sempre. Nós sabemos que o nosso culto racional é todos os dias, é todo o trabalho que a gente faz para Deus, é em todas as horas, mas reunidos como igreja nós estamos aqui no domingo cultuando a Deus, mas um dia estaremos com Ele para sempre. Então o apóstolo Pedro está fazendo com que esses irmãos se lembrem do que ele já vem falando, guardem isso, gravem isso, e ele continua na terceira parte do versículo 12 dizendo assim: se bem que vocês já sabem. O coral da fé, essas características que eu estou falando para vocês, você já sabe. Se é um cristão, você tem conhecimento dessas coisas. Quando eu falo aqui da palavra piedade, sobre o pleno conhecimento de Deus, você que é um grande conhecedor da palavra desse Deus que a gente diz que ama tanto, você já sabe o que ele está falando. Você não pode não ter um conhecimento tão profundo do grego ali, do argumento completo, mas eu conheço Jesus. Eu sei onde minha fé está fundamentada. Ele está falando aqui para cristãos verdadeiros, se bem que vocês já sabem, eu quero que vocês se lembrem, então é algo que você já tem na mente. O verdadeiro cristão, ele estuda a Escritura Sagrada e ele se aprofunda cada vez mais. Sim, Deus separa homens e mulheres para dar uma instrução maior para a sua igreja, para estar ensinando mais profundamente, né? Por isso nós temos vários discipulados aqui no ministério, mas todo cristão, no seu devocional diário, ele está ali fazendo um estudo da palavra. Eu me lembro do começo da minha caminhada, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu era contra a teologia. Eu disse: não, teologia não. Não, faculdade não. Mas eu acabava fazendo a minha própria teologia em casa, porque eu lendo a Bíblia e tirando as minhas conclusões a respeito dela, eu fazia a minha teologia. Só que o problema é que a minha teologia não tem nada a ver com a Bíblia. O que eu acho não tem nada a ver com o que está escrito ali. A igreja tem 2000 anos, há uma tradição oral da igreja. Os profetas vieram falando, então nós precisamos enfatizar isso daí. Que a igreja não começou depois do pastor Diesel, ela começou depois de Cristo na cruz do Calvário. Quando a Bíblia fala do pleno conhecimento, nós estamos falando de um livro, e só falando do Novo Testamento de 2000 anos atrás. Numa cultura que não existe mais, num mundo que não existe mais, para um povo que não existe mais, em línguas que não existem mais. Então nós precisamos enfatizar que o que o apóstolo está dizendo aqui, que vocês já sabem, hoje nós temos muito mais dificuldades para compreender, e eu garanto para você, que você sozinho na sua casa, provavelmente não vai não vai se dar bem nesse estudo. Teologia de internet geralmente não dá certo. É preciso um direcionamento, de fato. O exemplo mais fácil para vocês entenderem é: leia um livro sobre um médico cirurgião. Leia ali sobre cirurgia. Leia, chega lá no hospital e diz assim: agora eu estou apto a fazer uma cirurgia. Não, eu conheço. Eu li tanto esse livro aqui, li tantas vezes esse livro aqui, que eu sei. Vai lá ver se eles te deixam. Então quem dirá na igreja, para um livro que ele não é só material, ele é espiritual, ele transcende ao nosso racional. Então quando ele está enfatizando aqui, vocês já sabem muito bem dessas coisas. Veja que nós, 2000 anos depois que foi escrita essas palavras, nós precisamos estudar de maneira profunda o contexto da época. Por isso que ele enfatiza tanto no capítulo 1 o conhecimento.
Se você tem a fé verdadeira, você vai chegar ao conhecimento verdadeiro, assim como eu, pela misericórdia de Deus, também estou cada dia mais buscando e uns com os outros se acrescentando na fé e aprendendo juntos. Amém? Então, quando ele diz, vocês já sabem isso, ele está falando deste conhecimento que já havia sido pregado para eles. 2 Pedro, no versículo 1:1, vejam ali comigo. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Lembrem deste verso, ele está dizendo. Lembrem que esta fé que foi dada a vocês é valiosa. Lembrem que eu sou um apóstolo de Cristo e o que eu estou dizendo para você, logo vão adentrar a igreja falsos mestres tentando distorcer essa palavra. Então vocês precisam a cada dia lembrar do que eu estou falando. Lembrar que essa fé foi dada a nós e ela é valiosa, ela não pode se perder no meio dos nossos achismos, no meio da gritaria de muitos cultos, no meio da bagunça de muitos cultos, que não tem decência e ordem. Ah, mas está falando de outros ministérios. Você espera chegar no capítulo 2 então. E depois lá no versículo 3 ele continua dizendo assim, olha só: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória. Lembrem-se que vocês já têm o conhecimento de Jesus Cristo. Lembrem-se de que de fato o apóstolo está enfatizando que é necessário um conhecimento da palavra, uma leitura diária da palavra, para que então você tenha uma prática também correta da palavra. Amém? Ele continua o versículo, ainda o versículo 12, podem voltar lá comigo, diz assim: e estão solidamente firmados na verdade que receberam. A ideia aqui é alicerçados na verdade. Vocês receberam essa verdade, receberam esse conhecimento, receberam essa fé, e agora vocês estão solidamente firmados na verdade. E o que ele está falando aqui é do alicerce. Você que é um grande conhecedor da Santa e Sagrada Escritura vai se lembrar de que alicerce que ele está falando, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, você pode acompanhar no projetor conosco, você não precisa abrir a Bíblia, deixa aberta aí em 2 Pedro, no capítulo 1, para vocês seguindo, e daí nós vamos fazendo esses links com outros versículos, para a gente ter um entendimento maior. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Qual que é o alicerce que nós estamos solidamente firmados nesta verdade? Quem é esta verdade? Acho que aqui, João 14,6, todo mundo sabe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o alicerce? Cristo. Quem é a verdade? É Cristo. O que ele está falando sobre o pleno conhecimento de Cristo? Estas virtudes vêm de Cristo. É a natureza de Cristo que agora está sendo aplicada nas nossas vidas. Aleluia. Então o que a gente pode ver aqui já desde a primeira pregação e do primeiro versículo em diante é que o problema nosso como cristãos não é a falta do conhecimento, visto que uma vez o apóstolo já repetiu inúmeras vezes que nós já temos esse pleno conhecimento. Então qual é o verdadeiro problema das nossas vidas? Qual é o problema da nossa caminhada cristã? Se a gente já tem o pleno conhecimento, a gente se lembra disso daí, a gente já está solidamente firmado na verdade. O nosso problema é a prática. O apóstolo está dizendo aqui: eu quero que vocês se lembrem destas coisas, não que vocês já não saibam, mas é que cada dia eu preciso pregar para mim mesmo, preciso me lembrar do Evangelho a cada dia, para que eu possa seguir a cada dia, porque a cada dia a minha carne quer esquecer da palavra do Senhor, quer se voltar para outros caminhos, quer se voltar para os próprios desejos e os próprios achismos. Qual que é o problema? O problema não é o conhecimento. O verdadeiro cristão, ele tem conhecimento de Jesus Cristo. O problema é a prática. E ele vai nos dando mais informações nos próximos versículos sobre esta prática de piedade, que é o que ele já tem feito. Versículo 13, sigam comigo, diz assim a primeira parte do versículo 13. Acompanhem. Considero importante enquanto estiver no tabernáculo desse corpo. 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1, vocês vão ver Paulo falando nessa mesma linguagem. Quando ele fala aqui tabernáculo desse corpo, ele dá a ideia que esse corpo é uma habitação terrena passageira. Vocês se lembram que Jesus falou que ia preparar moradas para nós, né? Então, um dia estaremos com Ele morando nestas novas moradas celestiais. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos,
Acho que eu me perdi aqui, deixa eu ler de novo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Ela é eterna nos céus. Ela não foi feita por mãos humanas. Em outra tradução pode estar escrito assim, esse tabernáculo de carne. Quando ele dá a ideia desse tabernáculo de carne, já deixa claro, né? Este corpo, esta carne, ela só é uma casa. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui, voltando lá para o versículo 13, né, que enquanto ele estiver nesse tabernáculo, enquanto ele estiver nessa habitação terrena, porque ele já sabe que é os últimos dias da vida dele, ele já sabe que a caminhada dele nessa terra está finalizando, ele continua no versículo 13 dizendo assim, despertar a memória de vocês. Olha a intenção dele, considera importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês. Eu quero que vocês se lembrem. Eu quero que vocês guardem na memória de vocês. Eu quero que vocês ponham em prática estas coisas. Veja como o capítulo 1 ele enfatiza tanto o conhecimento. E agora você tem o conhecimento, então se lembre dessas coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz assim. Vocês vão ver que isso não é só do apóstolo Pedro. Filipenses capítulo 3, versículo 1, a carta de Paulo à igreja de Filipos, diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Ah, pastor, você está repetindo tanto conhecimento, tanto, lembre-se, por que Pedro repete tantas vezes isso? Por que a gente está enfatizando tanto o conhecimento da palavra em todas as pregações aqui? Conheçam as Escrituras, eu amo a Deus, e como é que eu não quero conversar com Ele? Como eu não quero ter uma vida de oração? Como é que eu não quero ler a palavra do meu Pai? Como é que eu não quero ter comunhão com Ele? Então repetir as mesmas coisas não é um peso para mim como pastor, pelo contrário, é uma alegria, e para vocês é uma segurança. É uma segurança de que, de fato, a cada dia vocês estão sendo lembrados da palavra. Hoje com a tecnologia nós temos tanta facilidade de aprender a Bíblia, nós temos tanta facilidade de estarmos todos os dias conversando pelos grupos no WhatsApp, ali todo dia eu estou postando conteúdos cristãos, boa teologia e muitos vídeos profundos. Todo dia nós estamos em contato com a palavra, porque é necessário que nós venhamos nos lembrar, e isso é uma segurança para vocês. Muitas vezes eu peço para minha esposa depois da pregação, e aí, o que achou? Diz ela, é repetitivo, né? Que bom. Quem sabe uma hora vocês escutem tanto as mesmas palavras que vocês comecem a praticar. Talvez eu repita tantas vezes as mesmas palavras que seja fácil para mim praticar todas essas coisas. Porque o problema não é o conhecimento. Pedro não está falando aqui de algo que eles não sabiam, mas pelo contrário, é uma segurança para vocês que eu repita. Vai adentrar falsos profetas dentro da igreja e eles vão tentar distorcer a palavra com as suas próprias opiniões, com as suas revelações superior à Escritura. Não, a Escritura, viu? Não, você não tem que tentar entender o que Deus falou. Você tem que saber o que Deus está falando hoje. Meu irmão, sai correndo. Corre. Você tem que saber o que Deus falou. É isso aqui, é a regra de fé e prática para nós. É a Bíblia Sagrada. Já não é fácil tentar entender o que Deus falou? Quem dirá ter comunhão suficiente com Ele, longe da Bíblia, para saber o que Ele quer mais adiante? Se não for da palavra para fora, não adianta. Pode vir falar que é do Espírito Santo, que você tem um conhecimento superior, que você está num nível superior, mais alto espiritual. Se é o vice-querubim, para mim não interessa. Vamos ver a palavra. Sim, tem vertentes teológicas diferentes, a gente se respeita, é verdade. Mas tem um embasamento bíblico. Nós temos que chegar num senso comum nas coisas da fé. A graça, a salvação é o mesmo, todo mundo acredita a mesma coisa. Um acredita que o arrebatamento é secreto, o outro diz que não é secreto, um é milenista, outro é pré-milenista, outro pós-milenista, mas todo mundo sabe que vai ter o arrebatamento. Todo mundo sabe que vai morar com Deus no céu. Então lembrem-se do que vocês aprenderam. Busquem o conhecimento da palavra, se aprofundem. E não eu vou repetir quantas vezes for necessário. Quantas vezes nas pregações aqui eu repito sobre nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Como assim? Quantas vezes eu repito aqui? Justificação, santificação, glorificação. E se eu precisar repetir todas as vezes, explicar isso, eu vou fazer isso. É uma segurança para vocês. Quando vocês forem questionados, ou no dia da angústia, onde vira aos nossos corações todo tipo de pensamentos malignos e para desistir, o que vai fazer com que nós permanecemos na fé, na prática da piedade cristã? É o conhecimento da palavra. Lembrem-se do que vocês aprenderam. Enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer com que vocês se lembrem, ele está dizendo aqui. Ele está nos últimos dias de vida dele, e o que o apóstolo quer? Não, agora eu vou descansar, vou ficar em paz aqui, vou me aposentar. Não, está escrevendo carta ali dizendo, lembre-se das palavras do Senhor. Versículo 14 diz assim, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo.
Ou seja, muitos estudiosos dizem, veem com essa carta como se fosse um testamento do apóstolo Pedro. Ali é só despedida. E a linguagem a gente vê que de fato é uma despedida. Ele está se despedindo aqui. Versículo 14, né? Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que esperava a ele. E o texto é lá em João, capítulo 21, no versículo 18 ao 19. Vocês se lembram desse texto um pouquinho antes? Jesus estava questionando ele. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. E que ele questiona de novo. E Pedro começa a se entristecer e questiona de novo. Então vá, apacenta minhas ovelhas. Pedro está no final da vida dele, cumprindo o chamado de Jesus Cristo. João, capítulo 21, versículo 18 ao 19, diz assim, depois que Jesus faz esses questionamentos para Pedro: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: segue-me. O que Pedro tinha, qual era o desejo do coração de Pedro antes de morrer? Nos últimos dias de vida dele: eu quero que a graça e a paz sejam multiplicadas nas vossas vidas. Eu quero que vocês se lembrem desse conhecimento que foi derramado sobre vocês. Eu quero que vocês vejam se a vida de vocês está de acordo com a palavra. Ele está ali de fato pastoreando, ele sendo apóstolo, mas um grande pastor, ali pastoreando as ovelhas. E ele está falando para uma igreja que foi pastoreada por bons homens. Ele está falando para uma igreja, ele está enviando cartas para uma igreja que tiveram bons mestres que ensinaram eles, e ele não vem com nada novo. Tem muita gente que lê a palavra e até eu, Assir, uma vez conversando sobre isso, ele me contou de um caso aí, de um curso de teologia, que o professor dizia assim: você já pensou se você na tua casa lendo a Bíblia achar algo novo que ninguém viu aí? Meu irmão, se em 2000 anos os grandes homens e mulheres de Deus não viram, não é nós que vamos ver. Pode ter certeza disso. Fiquem tranquilos, você não vai achar nada novo. O meu papel aqui é só repetir o que já foi repetido 2000 anos. Eu não tenho que trazer algo novo, eu não tenho que vir aqui emocionar vocês, eu não tenho que vir aqui dar grito e pular para lá e para cá. O que eu tenho que fazer é só repetir o que já foi dito. É só lembrar vocês do que vocês já sabem. Esse é o meu papel. Ah, mas gaguejou, mas errou o versículo. Viu? O meu papel não é que nem vocês gostem de mim. Eu não tenho nem intenção que vocês gostem de mim. Pelo contrário, já era para nós estar umas 100 pessoas se quem viesse aqui não saísse correndo rapidinho. Porque não gostam de ouvir a palavra. Não querem ter o conhecimento da palavra. E outros saíram porque Deus direcionou eles para onde Deus queria. Mas a gente vê a diferença do lobo e da ovelha, a gente vê a diferença da reação das pessoas, de quem ama a Deus e quem gosta de ouvir a palavra de Deus. Viu? 32 minutos. 32 minutos, não está nem na metade da pregação. Tem muita gente que já quer sair correndo. Como assim que eu amo a palavra de Deus, que eu tenho conhecimento de Deus e eu não quero ouvir a palavra dele? Eu não quero ouvir a palavra dele. Pedro está no final da vida dele, ele andou com Jesus, ele caminhou sobre as águas, e o que ele quer no final da vida dele? Ele quer falar da palavra de Deus, ele quer direcionar os irmãos: aprendam a palavra, sigam desta maneira, tenham conhecimento profundo da Santa e Sagrada Escritura. Versículo 15, siga comigo aí. Glória a Deus. Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Aleluia. Versículo 15, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a primeira parte diz assim: eu me empenharei para que também depois da minha partida, ou seja, o esforço de Pedro enquanto está vivo não é somente para aquele momento. Ele não está pensando na igreja somente naquele momento, ele está dizendo assim: não, eu tenho certeza. Eu creio que as minhas palavras vão fazer com que vocês se lembrem de Jesus Cristo até depois da minha morte. E não é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Pedro não foi bem sucedido, guiado pelo Espírito Santo aqui. Nós não estamos estudando, nós não estamos nos lembrando das palavras de Cristo, do conhecimento de Jesus Cristo, através da carta de Pedro. Enquanto eu estiver nesse tabernáculo de carne, eu quero fazer vocês lembrar, mas não só enquanto eu estiver vivo, eu quero que vocês se lembrem depois da minha partida. Eu quero que vocês se lembrem e continuem seguindo depois da minha partida. Ele está falando aqui que o meu esforço, o esforço dele, o empenho dele, é que essa igreja não esqueça do verdadeiro ensino de Jesus Cristo. E ele continua no versículo 15 dizendo assim: vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. É a terceira vez só que ele está falando isso. É a terceira vez que ele diz. Eu vou ler o versículo inteiro para vocês entenderem. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-lhes dessas coisas.
de lembrar dessas coisas. Lembrar-se dessas coisas, aliás. É a terceira vez que Pedro está dando essa ênfase em se lembrar. Aí eu questiono os irmãos. Vamos sentar depois, conversar depois do culto. Eu amo conversar sobre a palavra de Deus. Vamos conversar. E daí, se eu sentasse com cada um de vocês e pedisse assim: você crê em Cristo? Eu creio. Então me expõe para mim qual é o objeto da tua fé e como ele se comporta. É Cristo, tá? E o que ele fez na cruz do Calvário? Ele morreu para pagar os pecados, mas por que ele ressuscitou? Você já sabe por que ele morreu, mas por que ele ressuscitou? Por que ele foi elevado ao céu? Por que veio o Espírito Santo? Não, você é um cristão, você tem conhecimento da palavra. Se eu sentasse com cada um aqui depois e pedisse esta carta básica, que vamos ler junto esses 3 capítulos rapidinho, será que você sabe o que está dizendo aqui? Será que você pode olhar para a tua vida e analisar assim: não, eu sou um cristão verdadeiro, de fato, Deus me resgatou, não foi pelo meu esforço, não foi pelas minhas obras, foi pela graça dele, e hoje eu posso dizer: sim, eu sei no que eu creio, eu sei o que eu creio. Eu me lembro também da minha conversão, quando me pediam: você foi batizado? Eu ia numa igreja neopentecostal, ou melhor, uma seita neopentecostal, né? Mas tinha um povo de Deus lá dentro, a prova que era de Deus, que saíram todos. Mas quando me pediam assim, ó, eu não tinha conhecimento nenhum da palavra, mas veja o que é a revelação do Espírito Santo, não pela vontade, não por força humana. Pedia: se você foi batizado na Renascer? Eu dizia: não, fui batizado em Cristo Jesus. Como é que eu, em um mês de caminhada, sem conhecimento nenhum da palavra, respondia essas coisas, se não era guiado pelo Espírito Santo, se não era a revelação do Espírito Santo? Ser batizado na quadrangular, ser batizado na Assembleia, ser batizado no Ministério 12, ser batizado na Universidade. Eu sou batizado em Cristo Jesus, porque aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo, se revestiram. Mas aqueles que ficaram sendo batizados nas placas, se revestiram do quê? Por isso que há muitas bandeiras de placas diferentes, e há muita força para cada um puxar para o seu ministério, e pouco para se lembrar das palavras de Cristo, pouco para se lembrar de que nós somos um corpo, a catolicidade da igreja, nós não somos o único. Se você vem aqui há muito tempo, eu quero te contar uma novidade: esta não é a única igreja dessa cidade. Há outros irmãos aqui. Vocês lembram do começo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Ele nem conhecia aquela igreja, ele dizia assim: eu oro por vocês. Aí você tem um grande conhecimento da palavra de Deus, você sabe citar vários versículos aí, mas a tua vida é piedosa, você tem se lembrado da palavra todo dia, mas você tem vivido esta palavra? O empenho de Pedro é esse: eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer vocês se lembrar, mas depois da minha partida, porque o exemplo de vida dele, o exemplo de morte, veja que o versículo falava lá em João 21, né? O tipo de morte que Pedro irá glorificar a Deus. Você pode dizer que leva uma vida que glorifica a Deus porque você se lembra e aplica a palavra todo dia. Você de fato tem uma vida piedosa e de fato então você pode ter essa certeza que até na tua morte você vai glorificar o Senhor. Não, viu? Quando vir a perseguição, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro e vou largar as coisas e vou seguir a Deus, com certeza. Não, pode ficar tranquilo. Mas se não segue hoje, que está fácil pra caramba, se não segue hoje, pode ter certeza, meu irmão, você vai sair correndo. Ele já enfatizou tantas vezes a questão de lembrar-lhes. Agora, do versículo 16 ao 18, ele vai começar a falar da revelação de Deus em Cristo Jesus. Ele vai começar a falar sobre esta certeza que nós temos de quem Cristo é. Ele vai falar sobre essa questão de que a nossa fé tem provas históricas. Por isso que eu digo, a igreja não começou de mim para frente, começou depois de Cristo, tem 2000 anos. Há provas históricas disso que a gente está lendo aqui. Acompanhe comigo aí no versículo 16. Diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Olha só que interessante quando ele enfatiza aqui que nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Ele está já combatendo o gnosticismo. Você lembra da segunda pregação que eu falei sobre o gnosticismo? Uma seita que já estava se formando no primeiro século, que eles diziam que tinham conhecimento superior. Esses gnósticos, eles descartavam o Velho Testamento inteiro. Eles diziam: não, o Velho Testamento não serve mais para nós, porque nós estamos num nível superior, nós temos uma revelação superior. Você consegue ver esse tipo de pensamento aí fora ainda hoje? Não, a palavra diz isso, mas Deus me revelou aquilo. Oh, como assim? Deus revelou aqui uma coisa, mas te disse para ti outra. Deus falou para mim, para ti vai falar para mim também. Como assim que alguns têm um conhecimento mais elevado, superior, que está além da palavra? Então, quando ele está falando aqui, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Fábulas aqui é da onde vem a nossa palavra mito.
Não é algo inventado, não veio não veio da nossa imaginação, não veio da nossa criatividade. Do que eu estou falando aqui desta fé, do reino eterno de Jesus Cristo, de fato de nós entrarmos lá dessa vida que teremos, não foi inventado. Não é teoria da conspiração. Não adianta tentar falar o nome de Jesus em grego e hebraico, que não importa. Não importa se tinha J, se não tinha J, o que importa é que a revelação de Cristo é real, não é inventada, não vem da engenhosidade humana. Leia comigo, siga no projetor, aliás, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 ao 4. Os gnósticos, então, daquela época que já estavam se formando, eles diziam que eles tinham conhecimento superior. Então já era além do que os apóstolos falavam, já era além do que os profetas disseram. Tanto que Paulo fala lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 ao 4, você que é um grande conhecedor da palavra de Deus vai se lembrar com facilidade desses versículos, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos ou às fábulas. Você não consegue identificar isso nos dias de hoje também? Não, o ensino da palavra não é para mim. Eu gosto do mover, eu gosto de sentir arrepio. Meu irmão, liga o ventilador na frente e você fica se arrepiando a noite inteira. Você não tem evidência nenhuma de que é o Espírito Santo. Pregue a palavra. Lembre a igreja das palavras dos apóstolos, das palavras dos profetas. Ensinem estas coisas, porque virá o tempo que as pessoas não vão conseguir ouvir a pregação do Evangelho. Não suportarão a sã doutrina. E o que eles vão fazer? Lá tem cura, lá tem revelação, os cartomantes lá, né? Os cartomantes gospel. Lá eu acredito nos dons, acredito na revelação, não acredito na maneira que muitos são usados. Nesta bagunça que a gente vê aí fora. Lá é cura, lá é prosperidade, lá é isso, lá é aquilo. Então, não, eu vou aonde me convém, né? Tá faltando dinheiro, eu vou lá. Deu uma doença, rapidamente muda de igreja e começa aí onde tem os dons de cura. Ah não, agora o que eu preciso é de um pastor coach, que ele me conforte. Então agora eu vou lá no pastor coach. Adotarão mestres para si próprios. Pessoas que adotam mestre para si próprios. A ênfase de nós nos lembrarmos a cada dia, porque a cada dia os meus achismos, a vontade da minha carne quer se desviar da palavra. Às vezes eu estou lendo as escrituras, nossa, daí vou ver os comentários, vou ver a história, não tinha nada a ver do que a minha emoção subiu no meu coração e eu me animei. Olha o que a palavra de Deus está falando, eu vou ver, mas não era isso. Não tinha nada a ver. Eu até conversando aí com a Cira, depois de 2 anos, estudando dia e noite que nem louco. Não, mas o olho não viu, o coração e pá, as coisas que Deus tem preparado para nós. Então tudo que você imaginar não vai ter no céu. Viu? Mas o versículo seguinte diz assim, mas Deus revelou a vocês. Então se Deus revelou a nós é porque a gente sabe, né? Então é coisas que sim, a gente tem um pequeno conhecimento. E os papagaios ficam repetindo os versículos lá de trás. E leia os próximos versículos, faça estudo. E a semana passada nós repetindo o versículo. Viu? Mas foi revelado, é algo que nós temos pleno conhecimento da Santa e Sagrada Escritura do Senhor. O que nós precisamos para a nossa vida está aqui, Deus já deu. Tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, já nos deu no pleno conhecimento de Deus. Então a função aqui, de eu e você, é repetir, por favor, repitam a palavra para mim. Por favor, me exorte, por favor, venham falar comigo sobre a palavra. Por favor, me ajudem nessa caminhada na fé, porque eu preciso ser lembrado da Santa e Sagrada Escritura. O pastor não está em nível superior espiritual, não, a nossa fé é a mesma. Ministérios diferentes, autoridades diferentes, sim, mas a fé é a mesma, a fé que nós recebemos é a mesma. Ele continua ali no versículo 16, dizendo assim: quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, quando nós falamos do poder de Deus, da vinda de Cristo, e ele está enfatizando aqui a segunda vinda de Cristo, que Cristo voltará, isso aqui não veio da minha cabeça, não foi engenhosidade, não é fábula, não é mito, não é criação, visto que os gnósticos da época que já estava se formando essa seita, eles criavam fábulas sobre os anjos, criavam fábulas sobre Deus, eles eram, e até ali os filósofos da época, o pensamento filosófico da época, existia palestrantes, vou falar nesses termos, palestrantes itinerantes que passavam de cidade em cidade, e eles eram especialistas em emocionar as pessoas.
Ora eles estavam fazendo as pessoas chorar, ora eles estavam fazendo as pessoas rirem. Então você vai ver Paulo também lutando contra eles. Ele diz assim: a minha palavra, a minha pregação não consistirá em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. E Pedro está falando aqui: quando eu lhes falei desse poder, quando eu lhes falei da vinda de Cristo e que eu andei com Cristo, ele está dizendo aqui, não veio da minha mente. É algo que se pode observar, é algo que é provado historicamente. Então sim, a nossa fé não é uma fé cega, não é fideísmo. A nossa fé está fundamentada historicamente. Nós temos um livro, e se Deus, eu creio que se Deus nos deixou um livro tão grande, tão complexo, é que provavelmente Ele quer que você seja inteligente, que provavelmente você saiba ler, que provavelmente você se aprofunde, você tenha escolaridade, você busque aprender cada dia mais. Eu não sabia o que era verbo, porque eu não tive estudo. E como é que eu vou fazer uma boa interpretação, uma boa exegese bíblica, se o cara, pô, viu, a partícula usada aqui, eu estou lendo lá no comentário bíblico, viu, a partícula aqui, nem sei o que é partícula, o que é verbo. Então não venha dizer que é só, não, isso é só para o pastor, não, isso é para eu e você. O conhecimento da palavra é para mim e para você. Eu sou uma pessoa comum igual a vocês, não tenho, eu não sou super pastor, não sou super espiritual. Dons diferentes, sim, eu tenho uma facilidade de aprender, mas todos nós temos a mesma responsabilidade. O que o apóstolo está dizendo é que não veio da mente estas coisas. Este poder que hoje eu e você sentimos, esta palavra que se movimenta dentro de nós, guiado pelo Espírito Santo, não foi inventado. Jesus Cristo é real. Ele continua, o versículo 16 ali adiante, e ele vai dar algumas provas disso nos próximos versículos. E as provas que ele dá está baseado no sentido humano, e o sentido humano, ele é prova histórica. Ele vai dar dois sentidos aqui, a visão e a audição. E a visão e a audição são provas históricas de que um documento, de que um relato, um testemunho é verdadeiro. Ele continua dizendo então no versículo 16: pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da majestade. Ele está dizendo aqui, eu vi a majestade de Cristo, eu vi que Ele é Deus. Porque só tem, é simples você analisar na vida de Cristo. Ou ele era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Ou ele era louco porque estava falando que era Deus, ou ele era mentiroso e poucos instantes, poucos anos ninguém mais ia seguir ele, ou de fato esse homem era Deus. E o que os apóstolos falaram e nos deixaram escrito é verdade. Então olha só, ele está dizendo aqui, pelo contrário, nós somos testemunhas oculares. Ele está falando aqui do Monte da Transfiguração. Lá em Mateus, no capítulo 17, vai começar já os primeiros versículos falando que Jesus tomou consigo mesmo, veio ali, chamou para perto Pedro, João e Tiago. Eles subiram nesse monte, e o texto diz assim, no versículo 1 e 2 de Mateus 17: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um monte, ou melhor, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Pedro está se lembrando aqui do monte da transfiguração. Ele está dizendo assim, não era Jesus humilhado que estava lá, não era aquele cara lá da cruz do Calvário, não era aquele cara que estava todo machucado, que Deus se alegrou, se agradou em moê-lo, como fala lá em Isaías. Não, o que eu vi lá é o que vocês vão ver lá na segunda vinda. O Jesus Cristo glorificado e exaltado, foi isso que nós vimos. Quando eu falo do poder de Deus e da vinda, ele está dizendo aqui, eu vi isso. Eu não estou falando nada que eu não presenciei. A fé que ele está dizendo aqui é algo que ele viu com seus próprios olhos. Mateus ali está nos descrevendo o monte da transfiguração, a majestade aqui de Cristo, esse corpo glorificado que Cristo ia ter futuramente, mas de fato ali Deus já estava mostrando a majestade. Deus já estava mostrando que em Cristo era, ou melhor, Deus estava mostrando que Cristo que Jesus é de fato o Messias, o Cristo. Messias, a palavra hebraica, o ungido do Senhor, e Cristo, a palavra grega, o ungido do Senhor. Ali Deus estava mostrando, este é o Messias. Vocês têm alguma dúvida do que as Escrituras dizem se é a respeito desse Jesus? Então nesse dia, no Monte da Transfiguração, todas essas dúvidas se esvaíram. Porque de fato eles viram a majestade de Jesus, eles viram o Jesus exaltado, eles viram o esplendor de Cristo, eles viram Deus testemunhando. É isso que Pedro vai continuar dizendo mais adiante. Eles viram todas essas coisas. Siga comigo no versículo 17, diz assim: ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Deus Pai já estava ali glorificando o seu Filho, como nós veremos somente na segunda vinda.
Então o que ele disse aqui, eu falo do poder de Deus e da sua segunda vinda, porque eu já vi, eu experimentei essas coisas. Eu vi o poder de Deus, eu vi Deus dando honra e glória a Jesus Cristo. Ele continua o versículo 17 dizendo assim: quando da suprema glória foi-lhe dirigida a voz que disse: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Suprema glória, aqui ele está só, para não repetir Deus Pai, ele está dizendo suprema glória, mas ele está falando de Deus. Ou seja, ele recebeu honra e glória de Deus Pai. Quando Deus Pai lhe dirigiu a palavra: esse é o meu filho amado. Suprema glória, ele está falando de Deus aqui. Ele está falando que Deus dirigiu a palavra a Cristo. E ele está continuando lá o texto que é descrito por Mateus no capítulo 17, versículo 5, que diz assim: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Vocês se lembram desse texto, vocês que são grandes conhecedores da palavra, que de fato ali os apóstolos não sabiam nem o que fazer. Pedro falou assim: Senhor, é bom nós estarmos aqui, vamos construir três barracas, porque ali naquele momento desceu conversar com Jesus sobre as coisas que viriam. Olha que loucura isso. Moisés e Elias desceram do céu e vieram conversar com Jesus a respeito das coisas que viriam à frente, ou seja, da crucificação, de tudo que Jesus ia passar e o que também viria a seguir. É como se eles viessem ali dar um auxílio para Jesus, porque Jesus estava sofrendo na sua carne. Lembrando que Jesus é 100% Deus e 100% homem, então ele estava sofrendo, ele estava nos seus últimos dias de vida, e de fato ele sabia que nos seus últimos meses de vida, ele sabia que dali adiante o sofrimento ia continuar e ia aumentar. Eles ouviram esta voz, ele continua dizendo no versículo 18. Pode seguir comigo aí, para ver se eu não estou mentindo para vocês. Acompanhe comigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Versículo 18 diz assim: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu. Ou seja, a primeira prova histórica que nós temos eles viram, e agora a segunda, essas provas históricas do sentido humano, é a audição. Nós ouvimos essa voz vinda do céu. Jesus não é um mito. Jesus não é um mito. Eu acredito que se os irmãos estudam a palavra aqui, e vocês têm um básico conhecimento de arqueologia, vocês sabem que há muitos fatos históricos que comprovam de fato a existência de Jesus. Na verdade, hoje são pouquíssimas pessoas, na verdade mais místicos, que acreditam que Jesus não existiu. Então, Jesus foi um cara inventado pelo Império Romano, pela Igreja Católica. Eles esconderam os verdadeiros pergaminhos da Bíblia, tiraram uns e acrescentaram outros, e hoje nós não temos a Bíblia verdadeira, porque não tem o livro de Enoque, então não dá para saber. Então se questiona essas pessoas. Paulo existiu? Não, Paulo existiu. Tá, mas ele falou por Jesus. Não, mas Jesus não existiu. Flávio Josefo, o historiador judeu, existiu? Sim, existiu, né? É história, né? Tá ali, comprovado. E Jesus não existiu. Tá, mas Flávio Josefo existiu, e ele falou sobre Jesus. Ele existiu, Jesus não existiu. E está crescendo esse pensamento, ou melhor, está voltando esse pensamento de que Jesus é um mito. Mas aí a questão: quanto tempo que dura uma mentira? Quanto tempo ia durar para os apóstolos voltar atrás se fosse uma mentira? Quanto tempo ia demorar para Pedro mandar outra carta para eles? Viu? É tudo mentira. Não, eles estão querendo me matar. Se fosse mentira, a narrativa já nos mostra que não teria valor nenhum o argumento deles e o testemunho deles, porque primeiro, quem viu Jesus ressurreto? Quem sabe me dizer aqui quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Uma mulher. O testemunho de mulher na época não tinha valor nenhum. Então, se fosse uma mentira, os autores bíblicos iam dizer bem assim: muitos homens viram Jesus ressurreto. Não, eles já começam dizendo que foi uma mulher. Já não tinha valor nenhum. Uma mulher, dá licença. O testemunho de uma mulher não valia nada na época. Então, se fosse uma mentira, eles iam dizer que foram homens. Tanto que quando Maria volta para casa e vai falar para os apóstolos, eles não acreditam. Você viu um fantasma. Foi uma visagem, como dizem os antigos. Então, se fosse uma mentira, quanto tempo ia durar essa mentira? Se fosse a teoria da conspiração, está ali, a humanidade criou a Bíblia, mais de 3.000 anos, homens diferentes, de culturas diferentes, em tempos diferentes, escrevendo o mesmo livro. Olha que teoria da conspiração louca é essa, né? Só do Velho Testamento para o Novo dá 400 anos ali.
sem profeta. Não, mas em 400 anos foi se mantendo essa conspiração por baixo dos panos até vir João Batista, que é mais uma parte dessa conspiração. João Batista existiu? Claro, existiu, está ali provas históricas. Jesus não existiu. Mas João Batista não batizou Jesus? Não, mas não, os apóstolos mentiram. Então quanto tempo durou a mentira? A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé, se você for falar com algum acadêmico, se você for falar com os jovens de hoje em dia, que estão cada vez mais tendendo a ir para o misticismo ou para o ateísmo, você pode dar provas históricas dessa fé. Os textos são... Vocês sabiam, eu acho que provavelmente vocês não têm tanto conhecimento, mas há muitos manuscritos da palavra. De fato, nós não temos os autógrafos, ou seja, os livros originais, mas há muitos manuscritos. Ah, não, mas a Igreja Católica que segurou. Não, meu irmão, tem muitos outros manuscritos. E os mais recentes foram os manuscritos do Mar Morto ali. Então a Igreja Católica não tinha tanto poder assim, não. Tinha manuscritos de outras línguas, no primeiro e segundo século, já tinham mais de 6.000 manuscritos do Novo Testamento. Vocês sabiam que para ter uma cópia de um documento histórico, geralmente demora 700 anos depois do que o autor escreveu? É mais fácil você acreditar na Bíblia do que acreditar que qualquer outro filósofo ou ícone da época existiu. Vocês sabiam que a carta da proclamação da República do Brasil aqui só existe uma cópia? A Bíblia existe centenas e centenas, povos diferentes, línguas diferentes, homens diferentes, escrevendo os mesmos textos. E você sabia que se nós não tivéssemos nenhuma cópia do Novo Testamento, hoje nós não tivéssemos o Novo Testamento, só com os escritos dos pais da igreja, que foram os discípulos dos apóstolos, nós conseguíamos reorganizar todas as doutrinas bíblicas do Novo Testamento? Nada ia se perder. Ou você acredita que Deus é soberano, ou você não acredita em Deus. Ou você acredita que Deus guardou os seus livros e o que nós temos hoje são aqueles necessários para a nossa vida. Ou você não acredita no mesmo Deus que eu. Ou você não acredita no mesmo Deus da Bíblia. Então quanto tempo durou a mentira? Esses homens foram mortos. O que eles ganharam? Quando alguém mente sobre alguma coisa, se Pedro estivesse mentindo sobre ver e ouvir, quanto tempo ia durar isso? Todos eles foram mortos. João foi jogado na ilha de Patmos para a ilha matar, uma ilha selvagem. E aí, quanto tempo eles iam durar? Não, quando o chicote estralasse, eles iam pular fora. Jesus não existiu. Jesus nem ressuscitou, andou com nós, mas nem ressuscitou, ele ia pular fora. Os testemunhos são reais, a nossa fé é real. É necessário que a gente tenha mais conhecimento sobre isso. Ainda ali no versículo 18, ele diz assim: nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Do que ele está falando aqui? Do Monte da Transfiguração. Ele está falando do relato de Mateus, no capítulo 17. Ele está falando que o próprio Jesus falou para ele como ele ia morrer. Ele está falando que ele mesmo viu a majestade de Cristo, que ele mesmo viu o poder de Deus e ouviu a voz vindo do céu. Esse é o meu filho amado. Quanto tempo dura uma mentira se fosse uma conspiração? Você pode pedir para qualquer ateu aí, que ano que você está? 2000 quanto? Depois de quem? De um homem que não existiu? Como assim, gente? O verdadeiro cristão tem um pleno conhecimento da palavra. É necessário que nós, como cristãos, aprendamos a responder às pessoas aí fora. Hoje a igreja está perdendo a relevância na sociedade porque ela está respondendo perguntas que ninguém está fazendo, e as perguntas que estão sendo feitas na nossa sociedade, a igreja não tem respondido. As questões sociais da nossa sociedade hoje em dia, a igreja não está conseguindo dar conta. Mas como que alguém que tem o pleno conhecimento da palavra, que tem testemunhos exatos, que tem provas históricas do que acredita, não consegue defender a sua fé no dia a dia, a ponto de se esconder no seu trabalho? Como dizem, né, o agente secreto de Jesus Cristo. Não, eu sou cristão, mas ninguém pode saber. Como é que é um cristão verdadeiro? Esses irmãos, nossos irmãos na fé, com o passar da história, Nero ali, ó, eu gosto de enfatizar isso, porque qualquer dia que você tiver, dizer que está sofrendo, não, a minha vida é muito sofrida, Deus. Você olha para os postes da rua e se lembra que um dia nas ruas de Roma, os cristãos foram amarrados em postes e eles iluminaram aquela cidade, queimando. O imperador mandava derramar óleo sobre eles e acendia eles. Esses homens preferiram queimar vivos. Essas mulheres preferiram queimar vivos do que negar que Cristo é real. Não é um mito, Jesus não é um mito. O que Pedro está falando aqui é algo que é real. Como que nós não vamos conseguir responder a casos agora de estupro?
há casos de pedofilia, há casos de racismo, quando nós já temos na palavra de Deus todo o conhecimento de como tratar essas coisas. Nós somos um no corpo de Cristo, nós devemos amar o próximo. Há todas as instruções bíblicas de como nós devemos seguir como nós, como cristãos, preferimos debater de maneira agressiva com as pessoas lá fora. Não, a minha fé é assim e não pode ser questionada. Hoje a maioria dos cristãos que se chamam apologetas são cristãos de Facebook ali, apologetas de Facebook, que você, até nós estávamos comentando isso antes do culto, que você olha os argumentos deles, ninguém está certo ali. E daí quando você vê, não, esse argumento aqui tem base realmente na história da igreja, mas daí o jeito que a pessoa está falando, as palavras que ela usa de ofensa, de agressividade, você perdeu totalmente a razão. Não, mas alguém que tem o pleno conhecimento de Deus, alguém que conhece a Santa e Sagrada Escritura, que sente esse poder que o apóstolo Pedro viu. Como que nós não conseguimos responder hoje em dia a todos esses questionamentos que o povo está nos fazendo? Questionamentos básicos às vezes sobre a nossa fé, sobre a história da igreja. Ah, mas era um endemoniado ou dois endemoniados. Ah, mas o cego foi curado na entrada e na saída da cidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessas aparentes contradições bíblicas. Elas são facílimas de responder, gente. Mas daí as pessoas se desviam da fé com uma tal facilidade. Dizem, pô, esse cara nunca creu de verdade. Porque se um argumento desse veio e fez com que essa pessoa não fosse mais para a igreja. Ou o argumento de que na igreja tem a hipócrita, mas eu não deixo ele ir na academia porque tem gordo, gente. Meu Deus do céu, nós somos humanos, será que nós não vamos conseguir conviver como igreja? Depois de nós lermos poucos versículos da segunda carta aqui do apóstolo Pedro, sabendo que essa é uma carta básica para a igreja. O que ele está falando aqui não é nada fora do que um verdadeiro cristão tem que saber. E outra, alguém que está começando na caminhada. Você se lembra do texto usado na pregação passada para enfatizar isso aqui? Lá de Hebreus, no capítulo 5? Eu queria falar muito mais sobre o sacerdócio real de Jesus Cristo. Mas vocês se tornaram lentos para aprender. Então talvez você tenha uma fé verdadeira. Talvez você seja um cristão de verdade, mas você está se tornando lento para aprender. Então, por favor, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Glória a Deus ou não. Agora do versículo 19 ao 21 ele vai dar a segunda parte da revelação de Deus. A primeira foi qual? A revelação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero que vocês se lembrem destas coisas, porque essas coisas eu vi e ouvi. O que eu estou dizendo para vocês, eu vi e ouvi. E de quem ele está falando? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ele vai falar da segunda parte da revelação de Deus, que está do versículo 19 ao 21. Ele diz assim, na primeira parte do versículo 19: sigam comigo, para vocês não serem enganados, e depois, se vocês não entenderem, venham me questionar. Diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ele já deixou claro aqui, qual que é a segunda revelação. Ele viu Cristo, mas antes dele ver Cristo, ver a sua majestade, os profetas já falavam a respeito dele. Então agora nós podemos ter mais certeza do que os profetas falavam do Velho Testamento, e aqui ele está se direcionando de fato ao Velho Testamento, e quando ele dá esse argumento, ele está lutando mais uma vez contra o gnosticismo, porque eles diziam que o Velho Testamento não precisa mais. Vocês vão ver também essas ideias dos dias de hoje. Não, a graça de Jesus Cristo é o que nós precisamos, é só o Novo Testamento, viu? Graça tem no Velho Testamento também. Todo mundo foi salvo pela graça, tanto do Velho Testamento quanto do Novo. Então tem muita gente que diz, não, o que nós precisamos é do Novo Testamento para frente. Não, nós não precisamos mais do Velho Testamento, viu, irmão? Era a palavra de Deus ou não era a palavra de Deus? Ou melhor, é ou não é a palavra de Deus? Então também é para nós. Pedro diz assim lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 10 ao 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estavam. Olha que interessante isso. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar, ou que até os anjos gostariam de entender.
Vocês se lembram que quando Paulo ia pregando, o texto, se eu não me engano, em Atos 17, as palavras usadas ali, que ele ia de sinagoga em sinagoga, pregando a Cristo e comprovando que Jesus era o Cristo. Ou seja, quando essas palavras são colocadas uma do lado da outra, ele tá dizendo assim, ó: olhem para a Escritura e olhem para a vida de Cristo. Olhem para o que os profetas falaram e olhem para a vida de Cristo. O que Pedro está falando aqui é basicamente isso. Os profetas examinaram e foram guiados pelo Espírito Santo para falar coisas que não era para o tempo deles, mas que era para que eles deixassem como alerta, para que quando Cristo viesse e o sofrimento que ele estava destinado a sofrer por causa de nós, a ser lançado sobre ele o nosso pecado e toda a dor que ele passou e todo o que viria depois, ou seja, a glória da ressurreição dele, eles não estavam falando para eles, não era para o contexto da época deles, mas era para que depois, hoje, nós que ouvimos o Evangelho da boca dos apóstolos aqui, através das cartas de Paulo, de Pedro, nós possamos ter certeza de que Jesus era o Cristo, coisas que até os anjos gostariam de entender, coisas que até os anjos gostariam de examinar. Veja que interessante isso. Então, de fato, a palavra de Deus, os profetas não são descartáveis. O Velho Testamento não é descartável. A lei não se aplica mais a nós, mas a lei moral do Velho Testamento continua se aplicando. E Lutero tem uma frase muito interessante, ele diz assim, Lutero, vocês são grandes conhecedores da história da igreja, também sabe quem é, né? Século XVI, Reforma Protestante. Ele diz assim, ó: a lei, ela nos faz correr para Cristo. Vou falar com as minhas palavras para vocês entenderem. A lei, ela vem como se fosse, vou exemplificar, ela vem como se fosse um chicote nos impulsionando para Cristo. Eu sou pecador, olha todos esses versículos da lei, tudo isso, eu não consigo ser perfeito na lei. Eu não consigo seguir isso, então eu vou correndo para os braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a graça de Deus. Mas o que a graça faz? Agora que eu te salvei, vai lá e obedece a lei. Como que o Velho Testamento foi descartado? Não tem mais doutrina. Não tem mais doutrina. Jesus nunca pregou doutrina. Dizem aí fora, pastores dizem isso. Não, você tem que entender o que Deus está falando hoje. Cristo é a palavra de Deus, mas estão endeusando a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus. Ideias que estão se proliferando aí fora. Não, ele está falando aqui, os profetas falaram da parte de Deus, eu vou falar de novo aqui. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, ou seja, tudo o que Cristo passou, tudo o que Ele viu, tudo o que nós estamos vendo e estudando hoje só nos dá mais certeza do que os profetas falaram é real, é verdadeiro. Eles foram guiados pelo Espírito Santo, e ele continua no mesmo versículo 19 dizendo assim: e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Como que o Velho Testamento foi descartado? Como que o Velho Testamento não é mais para nós hoje? Não é norma? Muitos textos? Não é norma, mas é para o nosso ensino. Hebreus no capítulo 2, versículo 1 diz assim, olha que interessante o autor de Hebreus falando: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ou seja, se de fato você tem a fé verdadeira, se de fato você é um cristão verdadeiro, você vai dar ouvido para a palavra, você vai querer ouvir a palavra de Deus. Se lembra que Pedro também fala exatamente essas palavras, assim: saíram do meio de nós, porque nunca pertenceram a nós, nunca fizeram parte da igreja. Ou seja, os que saem, os que se desviam, é porque nunca foram salvos, nunca fizeram parte. Então o verdadeiro cristão, ele evolui na fé, ele continua crescendo em graça e conhecimento, ele continua dando atenção, e agora adiante ele vai dar alguns argumentos do porquê nós devemos dar atenção às palavras dos profetas. Ou melhor, eu vou citar antes Efésios no capítulo 2, versículo 19 ao 21. Diz assim, Efésios capítulo 2, 19 ao 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A igreja está fundamentada sobre o quê? Sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não foi descartado o que os profetas falaram, pelo contrário, nós estamos estudando muito ainda o que eles falaram.
Por isso eu não acredito em apóstolo nos dias de hoje, não acredito no ministério apostólico, eu acredito no dom. O dom, sim, alguém que é enviado para longe para plantar igrejas, ensinar a igreja ali, alguém que está com a vida voltada ali para fazer esta obra que Deus chamou. Mas como líder de igreja, apóstolo, eu não acredito mais. Porque se o cara se intitula apóstolo nos dias de hoje, quer dizer que então a doutrina da igreja está fundamentada sobre o que ele diz também. E é isso que muitos apóstolos dizem aí fora. Eu acredito que muita é ignorância mesmo. Mas muitos dizem assim, não, eu sou apóstolo, é o cargo mais elevado da igreja, então o que eu estou falando aqui para nós fazer, eu estou sendo guiado por Deus. Deus me revelou e é assim que a igreja tem que fazer. E daí a gente vê cada vez mais igrejas judaizantes, voltando para o judaísmo, que se encerrou ali com a igreja. E agora eles querem voltar com a fase de papelão ali, a Arca da Aliança, dizem que é sagrada, e começa as campanhas, e começa o dinheiro, e começa os lenços ungidos, e começa um monte de coisa. Eu sou apóstolo, o que eu estou falando é lei. Aqui é a doutrina dos apóstolos. Muitos argumentam dessa maneira. Por isso eu não acredito mais em apóstolos. Eles fundamentaram na palavra ali. Os apóstolos foram aqueles que Cristo chamou, andaram com Cristo, viram Cristo, não foram evangelizados por ninguém, receberam a palavra diretamente de Cristo, como Paulo fala aos Gálatas. Então eu não acredito em ministério apostólico nos dias de hoje. Os apóstolos são esses, a qual a doutrina da igreja está fundamentada, são esses a qual nós temos na Santa e Sagrada Escritura. Não precisamos de novos apóstolos, porque a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, mas também nos dos profetas. Também nos dos profetas do Velho Testamento. Lembrando que o profeta do Novo Testamento, ele não tem a mesma autoridade que o profeta do Velho Testamento. Quem substitui os profetas do Velho Testamento são os apóstolos, que aí sim, as suas palavras são inspiradas, são regra de fé e prática, tanto que nós estamos estudando até hoje. Seguindo o versículo 19, ele diz assim, olha só, o primeiro argumento. Você lembra ainda o que nós estamos vendo? Vocês farão bem se a ela prestarem atenção, ou seja, a palavra dos profetas, o que os profetas profetizaram sobre Cristo e ainda o que virá adiante. Olha só, ele diz assim, o argumento dele, o primeiro argumento é como uma candeia que brilha em lugar escuro. Então por que nós precisamos dar atenção à palavra dos profetas? Porque ela é como uma lâmpada que ilumina a nossa vida, que ilumina as trevas. E eu não posso deixar de citar aqui Salmo 119, versículo 105. Você que é um grande conhecedor da palavra de Deus, talvez não se lembre por versículo, mas quando eu falar as primeiras palavras, você já vai se lembrar desse texto. Diz assim, Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Do que ele está falando aqui? Do Novo Testamento? Por acaso no livro de Salmos, quando o salmista escreveu, tinha o Novo Testamento? Tinha o cano do Novo Testamento? Não, ele está falando da Bíblia. Qual era a Bíblia de Jesus? Era o Velho Testamento, o cano do Velho Testamento. A palavra de Deus, a instrução dos profetas, as doutrinas do Velho Testamento, é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, o autor está falando aqui. Não que o Novo Testamento também não seja, né? Agora nós temos o cano completo da Bíblia, né? Os 66 livros. Mas ela é lâmpada. Por que nós precisamos dar atenção aos ensinos, às profecias, ao que os profetas disseram? Porque é lâmpada que ilumina o nosso caminho. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, esse texto também você conhece com certeza, diz assim... 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. A palavra de Deus, ela nos faz isso. Ela nos ilumina para que nós tenhamos o entendimento de quem Cristo é. Mas o entendimento e o conhecimento que a Bíblia nos passa é como se nós estivéssemos olhando num espelho. E não é o espelho que nós temos hoje nas nossas casas. O espelho da época era como se fosse um latão polido. Era, na verdade, um latão polido ali que eles se enxergavam com uma imagem toda embaçada. Então, quando o autor está falando aqui, agora nós vemos como um reflexo no espelho, agora nós vemos em parte. Nós não conseguimos ver ele completamente. Nós não conseguimos ver a imagem de Cristo completamente. E através da palavra nós somos iluminados a conhecer quem Ele é. E pensa, não é completo. Não é toda a glória dele. Mas nós já temos o pleno conhecimento do que nós precisamos para seguir a Cristo, para servir a Cristo. Mas um dia vamos ver Ele plenamente, completamente. E é disso que também Pedro está falando aqui. A palavra dos profetas, a palavra de Deus nos ilumina para a gente ver Cristo. Mas sabendo que isso é só um reflexo do que nós veremos no futuro. Glória a Deus ou não?
Versículo 20, siga comigo, ele continua dizendo assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Até aí. E ele não está falando aqui de quem interpreta a Bíblia, mas ele está falando da interpretação das revelações de Deus que os profetas tiveram para escrever. Eu acredito sim que nós podemos aplicar esta passagem, esse texto, essa parte desse versículo a quem lê a Bíblia, mas não está falando disso. Ele está falando aqui que os profetas profetizaram e o que Deus falou para eles não interpretaram conforme a vontade deles. Não veio a mensagem de Deus, eles não escreveram de interpretação pessoal. Ó, Deus me falou tal coisa que agora eu vou interpretar o que Ele disse para mim escrever. Não foi interpretação pessoal, eles não escreveram conforme os achismos deles. O que eles achavam, o que eles pensavam. Muitas pessoas dizem assim: não, mas isso só está escrito baseado no contexto cultural daquela época. Meu irmão, se Deus guiou a palavra conforme o contexto cultural da época, então Ele não sabia quem nós ia ser hoje, que nós ia estar num contexto cultural totalmente diferente, ela não é mais aplicável a nós precisamos atualizar a Bíblia, nós precisamos dar novos significados, novos sentidos à palavra de Deus. Então eu não consigo acreditar que Deus foi movido, ou os profetas e apóstolos foram movidos pelo contexto cultural da época. Não estou falando que Deus não olhava para o contexto cultural da época, eu não estou falando que o contexto da época não é necessário, e que ali não envolve todo o contexto bíblico, não envolve o que era naquele momento e o povo daquela época. Eu estou falando que eles não foram guiados pelo contexto cultural daquela época. Eles não foram guiados pela cultura daquela época. Pelo contrário, o Evangelho até hoje é contracultural em muitos aspectos. O Evangelho ele se dissolve no meio da cultura, tira o paganismo para que as pessoas sejam salvas. Mas ele é contra a cultura, por isso que nós somos tão perseguidos. Então o que Pedro está falando aqui é que os profetas que escreveram essas coisas, eles não interpretaram a mensagem de Deus de maneira pessoal. Mas é óbvio que eu e você, quando lemos a palavra de Deus, nós também não podemos interpretar de maneira pessoal a palavra de Deus. Nós não temos autoridade para dizer o que a Bíblia não diz, ou para achar o que a Bíblia diz. Tem uma história da igreja, tem uma tradição da igreja, existe um método correto de interpretação, de exegese, de hermenêutica bíblica. E é isso que nós devemos nos aproximar para saber o que de fato os autores disseram naquela época e o que eles estão dizendo para nós hoje. Porque a Bíblia continua viva, são palavras vivas para nós, para a nossa vida hoje. Mas esses homens, quando eles escreveram, ou melhor, quando era a tradição oral, ia passando oralmente, de pai para filho, até começarem os primeiros escritos, eles falaram não pela interpretação do que Deus disse, pessoal deles, mas realmente eles relataram o que Deus guiou eles dizer. Então, qual que é o segundo ponto aqui do porquê que nós precisamos dar ouvido à palavra dos profetas? Porque esta interpretação, estas palavras não teve origem na vontade deles. Não veio do coração e da mente deles. Eles não imaginaram essas ideias. Eu imagino que Deus está falando tal coisa. Ou melhor, eu quero escrever um livro aqui de coisas espirituais, vou começar a falar sobre os anjos, sobre a vinda do Messias, e bem no fim, 2000 anos depois, os caras pegaram e juntaram e colocaram num livro, e as minhas palavras foram parar ali, e agora eles dizem que é de Deus. Não foi alguém que da sua própria vontade escreveu. E as revelações que vieram, eles não interpretaram de maneira pessoal, não foi baseado nos seus achismos. Então nós devemos dar ouvido às palavras dos profetas por causa disso. E o versículo 21 vai nos deixar mais claro, e daí nós nos encaminhamos para o final. Amém? Versículo 21, a primeira parte diz assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Ou seja, a profecia não teve origem na vontade humana, não foi de interpretação humana, eles não passaram oralmente porque eles desejavam fazer dessa maneira, eles não era a vontade deles, não é algo que veio de dentro deles, do intelecto deles, não foi fábula, não foi mito, mas o texto continua ali no versículo 21. Mas homens falaram da parte de Deus. Qual é a origem do que os profetas falaram? Qual é a origem da Santa e Sagrada Escritura? A origem é a vontade de Deus, mas homens falaram da parte de Deus. E agora no final do versículo ele vai nos dizer como isto aconteceu. Qual a maneira que isto aconteceu? Sigam comigo aí, diz assim: impelidos pelo Espírito Santo. Por que nós devemos dar atenção à palavra dos profetas? Por que nós devemos prestar atenção? Por que nós temos que estudar tanto a palavra de Deus, além de todo esse amor que a gente diz pelo nosso Pai? Porque de fato é inspirada pelo Espírito Santo, não é psicografada. O Espírito Santo não incorporou na pessoa, a pessoa começou a escrever. Não é isso. Foi inspirada.
Tem o livro do Paulo On, que eu aconselho vocês a comprarem ou buscarem, comprar o e-book ou o livro físico, que é um livro lançamento, diz assim: e Deus falou na língua dos homens, uma introdução à Bíblia. É um livro muito interessante porque você entenda mais o que a Bíblia está dizendo. Porque Deus usou homens para falar numa linguagem humana. Deus usou a linguagem humana, e muitos autores dizem que não foi Pedro que escreveu essa segunda carta, porque a linguagem é muito comum. O grego que ele usa aqui para escrever é uma linguagem muito comum da época, e muitos dizem, não, mas é muito diferente da primeira carta a linguagem. Então muitos críticos dizem que não foi Pedro que escreveu. Mas veja, Deus ele usou homens para falar as coisas espirituais da maneira que o povo comum tivesse entendimento. Não foi a igreja romana que distorceu, que pegou e juntou. Não, quem foi guiado por Deus para juntar o cânon do Novo Testamento foi a igreja, foram pessoas comuns. Porque o grego usado na época para escrever era um grego comum, a qual as pessoas tinham conhecimento. A Bíblia hoje, muitas vezes, depende da linguagem que você usa, tem uma linguagem muito erudita, muito difícil de compreender, mas no princípio das Escrituras não era uma linguagem que o povo conseguia compreender. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo. A palavra usada aqui também é usada em Atos por Lucas, que é quando ele fala que o apóstolo Paulo está dentro do barco, e ele diz assim que o vento estava empurrando, impelindo o barco em qual ele estava. Então é como se o Espírito Santo estivesse impulsionando, movendo homens a escrever o que hoje nós estamos estudando, as palavras dos profetas e as palavras dos apóstolos. Isso não é inventado, não é mito. Homens guiados por Deus, impulsionados e impelidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, o que Deus queria, não da maneira que eles achavam, mas da maneira que Deus de fato queria. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como eu e você vamos estar preparados para a caminhada cristã? Como eu e você vamos estar preparados para servir na igreja, para desenvolver os nossos ministérios? Porque nós somos parte do corpo de Cristo e cada um de nós é membro desse corpo e cada membro tem uma função. Veja, toda a Escritura, do começo ao fim, os 66 livros são inspirados por Deus para o nosso crescimento pessoal, para nos repreender, para nos exortar, para nos dar um ânimo, mas para que nós estejamos preparados para a obra de Deus. Por que nós precisamos dar ouvido às palavras dos profetas? Porque as palavras não vêm do raciocínio humano, eles não pensaram por motivos naturais, eles não pensaram em falar por motivos naturais, não veio da cabeça deles por motivos naturais, de maneira natural, não. Eles escreveram impelidos pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo hoje que nos faz lembrar dessas palavras, é o Espírito Santo que nos dá o discernimento da Santa e Sagrada Escritura, e é o Espírito Santo que nos dá a inteligência suficiente para nós estudarmos a Santa e Sagrada Escritura, porque Ele não vem para revelar nada novo segundo a palavra, Ele vem para nos fazer lembrar do que Cristo falou, das palavras de Cristo, das palavras dos profetas e dos apóstolos. Nós devemos nos lembrar das palavras dos profetas, devemos nos lembrar das palavras dos apóstolos e muito mais. Lembre-se da palavra, das pregações dos pastores e mestres que passaram pela vida de vocês, homens e mulheres de Deus que proclamaram a vocês o Evangelho de Cristo, assim como um dia proclamaram a mim. Lembre dessas coisas, vejam o exemplo de Cristo, vejam o exemplo dos apóstolos, vejam como homens e mulheres, eles foram até a morte, eles preferiram morrer do que negar a Santa e Sagrada Escritura, preferiram morrer do que negar que viram Cristo ressurreto. E a Bíblia, a Santa e Sagrada nos revela, a Santa e Sagrada Escritura nos revela quem Cristo é, quem Jesus foi e quem nós devemos ser hoje. E de fato Cristo é o Filho de Deus, Ele é o grande pastor das ovelhas, é esse que nos dá a revelação de quem Deus é. Ele é a imagem de Deus, a plenitude de Deus está toda em Cristo. E se você é um cristão verdadeiro, se nós somos cristãos verdadeiros, então de fato é esse conhecimento que nós devemos buscar, é essa prática de vida piedosa que nós devemos ter. Não adianta você querer seguir de outra maneira, não adianta você ser
teimoso com Deus, eu já debati muito com Deus, perdi todas as vezes, mas cada vez Deus me mostrou como Ele é bom, como a graça dele é abundante nas nossas vidas, e como hoje eu e você temos o privilégio de estarmos aqui compartilhando dessa santa e sagrada Escritura. Isso não é um mito, não foi criação humana, não vem da engenhosidade da mente humana, mas Deus falou na língua dos homens. Cristo é real, Ele vive e reina, e Ele está ao lado direito de Deus, exaltado, honrado, glorificado nas alturas, e a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus.